Graça e paz, igreja. Amém. Essa semana, como já foi orado aqui, infelizmente, a gente passou, não sei, essa semana, alguns dias atrás também, a gente passou por momentos de luto. Perdi uma senhora que era, tipo, minha tia, avó. Ela estava com câncer muito agressivo, estava sofrendo muito já no final do tratamento, e Deus, assim, aprove levá-la na terça-feira. Calhou de eu estar no hospital no dia, que ela ficou internada onde eu trabalho lá no INCA. E deu para despedir, assim, né? Mas daí o Senhor me trouxe uma palavra, não vai ser sobre luto, mas tem um pouquinho a ver, que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 2 ao 5. Muito bem. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Então, essa palavra veio muito porque, não só pelo momento de luto, eu não sabia que eu ia sentir tanto, mas Cristo vem com seu consolo, mas a gente, de fato, fica mais reflexivo quanto à morte, quanto ao que nos espera, quando nos deparamos com um momento de fim de vida. E por isso a palavra nos traz como esse momento também é precioso e útil ao Senhor e à nossa vida de fé aqui na Terra. E isso me lembrou também, porque ele compara muito o momento de luto ao banquete, né, e ao descaso, a esse momento, como se nos prendêssemos aos valores daqui, aos momentos daqui, aos festejos daqui, enquanto há algo muito mais sério, que é a vida eterna, que é eterno, que não tem fim. E esses momentos de distração podem ser momentos que nos afastam de Deus, nos afastam dessa reflexão de para onde iremos nós, né? Para onde iremos nós? E por isso hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre o capítulo 5 de Daniel. Eu estava morrendo de saudade de estudar Daniel. E eu lembro que o estudo de Daniel eu comecei a dar os primeiros capítulos quando a gente estava em pandemia, né? E o pessoal lá de casa não deixava eu sair de casa. E eu sei lá quanto tempo eu fiquei afastada daqui da igreja. Mas eu lembro que foi um consolo e um refrigério muito grande para o meu coração naquela época, porque era a hora que eu sentia que eu estava com vocês, era a hora que eu sentia que eu estava em comunhão, quando eu ia gravar os videozinhos de Daniel. E o Senhor me permitiu ter um estudo bem aprofundado, assim. Glória a Ele por isso, e me trouxe a importância de relembrar algumas coisas. Então, a gente vai falar sobre o banquete do rei Belsazar. Né? Daniel 5. E a gente vai ficar mais nesse capítulo mesmo. Belsazar, quem era Belsazar? Primeiro, o que estava acontecendo? Daniel era judeu, era hebreu, e ainda quando jovem, né, havia tido a promessa de que o povo judeu seria levado em cativeiro para a Babilônia, que era um reino muito maior, muito mais potente. E, de fato, isso aconteceu pela desobediência do povo. Deus falou que permitiria que isso acontecesse. Então, vem Nabucodonosor, que era o rei da época da Babilônia, que era conhecido até hoje, historicamente, como o maior reino da terra da época. E aí ele vem, pega o povo, leva para o cativeiro. Muitos ele usa para trabalharem no palácio, por exemplo, se fossem jovens estudados. Daniel era o caso, ele sabia ler, sabia escrever. Então, ele foi usado para serviços dentro do palácio. E mão de obra escrava, mas ele tinha um bom serviço, assim, né? E uma das coisas que Nabucodonosor fez foi muitos saques. Ele destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, e saqueou muitas coisas do templo. Então, foi algo que feriu demais o coração do povo, porque eles não só estavam fora da terra da promessa, como tudo que lembrava o Senhor foi destruído.
e por desobediência deles. Então, ficava muito remorso. Foi um momento muito doloroso para o povo de Israel. E aí, Daniel é um dos jovens que é levado para a Babilônia. E ali o Senhor permite que ele seja exaltado pelo dom que o Senhor dá de interpretação de sonhos. O rei Nabucodonosor começa a ficar atormentado com alguns sonhos. E aí Deus vem e dá a interpretação a Daniel. E Daniel é levantado como segundo governante no reino. E ganha poder lá e tal, mas nunca se desvia do caminho do Senhor. Apresenta Deus a Nabucodonosor e ele permanece lá, se não me engano, por 4 reinados da Babilônia. E ele sempre se mantém em cargos altos, que o Senhor permite que ele tenha, porque ele ajuda muito no reino, ajuda na administração do reino, mas principalmente pelas interpretações que o Senhor permitia que ele tivesse. E aí, 2 reis se converteram. Dos 4 reinados que ele faz, é muito lindo, porque 2 reis se convertem. E o livro de Daniel, a curiosidade é que ele é o único texto bíblico escrito em aramaico, que não é em hebraico, que não era na língua dos hebreus, porque ele foi o único que teve verdadeira importância também para outros povos. E nele também consta 2 documentos oficiais reais da Babilônia, que seriam até um artefato arqueológico, digamos assim. Um é o edito do rei Nabucodonosor e o outro, se não me engano, é de Dario, que são esses reis contando sobre a sua conversão. E é lindo demais o que Deus faz, assim, né? E Daniel, enfim, prossegue assim. Na época de Nabucodonosor, ele ajuda muito no reino. Nabucodonosor morre, passa por uns processos, se converte e falece. E aí vem o seu genro, porque ele não teve filhos. Ele teve filhos, mas eu não lembro. O filho dele foi levado em cativeiro. E aí, Nitócris, que é a filha dele, se casa com... Esqueci o nome do cara, meu pai. Com Nabonido. E eles juntos têm o Belsazar. Belsazar significa aquele a quem Bel protege, ou Marduk, que era a principal divindade da época. E é até curioso, porque Bel e Marduk é a mesma pessoa, só muda o nome. Na mitologia babilônica, Marduk, o Bel, é considerado o salvador dos homens. Nossa! Porque ele foi quem expulsou... Ele, na verdade, é um querubim, o qual liga os homens ao seu pai, Deus Ea, e é o Deus conhecido por ter grandes ouvidos, que estão dispostos a ouvir o coração do homem. E, enfim... Jesus, assim, entendeu? A analogia é bem curiosa. E aí, ele também é reconhecido por ser composto de luz. As semelhanças. Que era bem composto de luz. Só que esse é o Salvador, e ele que expulsa o dragão do céu. Tentava inquirir contra os homens. E Marduk, até hoje, ele é adorado pelos... Cadê? Não lembro por quem. Sumiu aqui. Pelos mandoanos e maniqueus. Eles até hoje adoram essa divindade. E a Babilônia foi um reino tão influente que ele influenciou vários outros reinos importantes. O Império Grego, o Império Romano. Até hoje pegaram algumas culturas babilônicas. Se bobear, hoje a gente ainda tem algumas culturas, principalmente economicamente falando. E foi um reino que influencia muito. E também nessa questão religiosa. Era uma crença muito forte em Marduk. E, como dizia até o Rodrigo Silva, não é porque Cristo veio depois, na história da humanidade, que Cristo copiou a ideia de Marduk. Não, é porque os 2 vieram de uma mesma origem adâmica. Então, sabe aquele telefone sem fio dos descendentes de Adão que não continuaram seguindo o Senhor plenamente? Então, foi isso que aconteceu. E daí, Belsazar, o pai dele ainda estava vivo. Ele não era rei, ele era uma espécie de governador, tem uma outra categoria nesse momento. E ele é dito... Tanto que ele é dito como segundo no poder aqui, porque o pai dele vivia num oásis no norte do país e deixava o filho lá governando. E aí, esse foi um dos momentos em que seu pai não está, ele está responsável pelo governo, e ele decide fazer uma festa. E daí vamos dar prosseguimento na leitura. Vamos ler do 1
ao 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Até aí. E então, aqui a gente já vê uma baita irreverência, né, ao Deus de Israel, e idolatria. E é curioso porque depois Daniel até entra nesse mérito com Belsazar, porque Nabucodonosor, que foi o rei mais influente da Babilônia, ele terminou convertido. Ele terminou mudando várias coisas no reinado para que o reino ficasse mais condizente com a palavra de Deus. E o neto não estava ligado nessas coisas, entendeu? E aí, além do banquete, é até curioso que Daniel não está presente nesse banquete, mas há relatos de que nem doença, nem luto seriam justificativas para você faltar um convite nessa escala de um rei. Então, mesmo temendo por perda de cargo, por perda de vida, por torturas, enfim, Daniel se manteve distante porque ele sabia o que ia acontecer naquela festa. Era muito comum contratarem prostitutas, fazerem orgias, fazerem um processo que é muito desgostoso, que é comer, 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 e beber até vomitar e repetir isso umas 3 vezes, pelo menos, na noite. E faziam isso, e essa cultura foi levada até os gregos em homenagem ao deus Baco, que é o deus do vinho, Dionísio. E aí era um costume muito comum e todo mundo tinha que seguir isso porque o rei fazia. E estava todo mundo lá, bebendo e tal, e no momento da festa ele vai e pede para que traga os vasos que eram consagrados ao Senhor lá no templo que Nabucodonosor saqueou. E aí, nesse momento, acontece algo que ninguém estava esperando e que todo mundo fica surpreendido. O 5, por favor. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Até aí. Ou seja, estava aquele momento de depravação, de orgia, uma zona. E aí eles vão, ainda pegam os vasos do Senhor, consagram a bebida nos vasos do Senhor a outros deuses, e aí vem essa mão e escreve na parede do palácio e deixa todo mundo atordoado. Então, prosseguindo a leitura 6. Isso. Já estava. Mudou-se, então, o semblante do rei e os seus pensamentos... Ah, não, já li esse. 7. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de... Aqui continua, de ouro em seu pescoço, não é isso? De púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao seu pescoço, e no reino será o terceiro governante. Terceiro, porque ele é o segundo governante no momento que o pai dele ainda está vivo. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Ou seja, ficou todo mundo desesperado, porque do nada uma mão surge no meio da festa e bota os escritos na parede de forma assombrosa, ninguém consegue interpretar, e aí algumas justificativas para não conseguir a interpretação. Depois a gente vai ler certinho o que estava escrito, mas estava escrito em aramaico. Aramaico era a língua da Babilônia na época. E ainda está escrito num código que é necessária uma interpretação, que era usada muito pelos pagãos para a interpretação dos livros sagrados babilônicos. Só que é curioso, nenhum dos magos e sacerdotes
que estavam ali conseguiram interpretar algo que, em tese, eles faziam todo dia. E aí, algumas justificativas. Ou era pelo brilho, dizem que poderia ter algum brilho na escrita e tal, ou por assombro mesmo, por temor, ou pela embriaguez dos magos, porque estava todo mundo na festa, ou porque Deus realmente impediu que eles... Deus ofuscou e Deus quis que eles se mantivessem ignorantes para a coisa mais óbvia que eles poderiam interpretar ali. Então, a rainha, que é a mãe desse rei que fez o banquete, que é a Nitocris, filha de Nabucodonosor, ela... Vamos seguir a leitura no versículo 10. Isso. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou neste luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai. Aqui diz teu pai, como Jesus era filho de Davi, entendeu? Os judeus são filhos de Abraão, é um descendente importante, quer dizer, um ancestral importante. O rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Certinho, né? Foi. Então, a rainha lembra-se de Daniel, dos serviços que ele prestou a Nabucodonosor, porque... Bom, se Daniel era jovem, quando Nabucodonosor estava governando, e agora está em tese, o neto dele já tem idade para governar, Daniel já estava velhinho aí. Então, já estava mais na dele, já estava mais quietinho. E aí lembram-se dos feitos de Daniel, cheio de Deus, através da vida de Daniel, e chamam ele ali no desespero para que ele pudesse ser usado novamente na interpretação. E aí segue a leitura a partir do 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e em ti se acham a luz, e o entendimento e a excelência de sabedoria. Agora mesmo foram introduzidas à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Até aí. Então, o rei chega, né, conta a história para Daniel, e aí, Daniel, o mais interessante, que a gente vai ver na leitura agora, Daniel escuta. Ele faz o favor de ir até a presença do rei, mesmo no meio daquela bagunça toda. Ele escuta o rei, ele se dispõe a dar a interpretação, mas primeiro ele exalta o Senhor e chama a atenção para aquilo que o rei não está percebendo, da seriedade, dos agravos, dos crimes cometidos contra o Senhor. Não só naquela festa, mas naquele reinado, naquela época. Então, prossigamos a leitura. 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria agradecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória.
e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, e quem quer, constitui sobre ele. Até aí. É interessante, gente, a história de Nabucodonosor é muito legal, a conversão dele. E aí, até tem um... O que aconteceu? Ele já tinha tido a interpretação do sonho que ele tem de uma estátua que era composta por ele, que tinha... A cabeça era de ouro, os ombros eram de prata, o tronco era de bronze, e aquilo atormentava ele. Foi a primeira vez que Daniel interpretou um sonho para o rei, e ali constituiu o seu cargo. E, desde então, Nabucodonosor se tornou muito simpatizante do rei de Israel, do Deus de Israel, mas não tinha se convertido de fato. Ele, até depois da interpretação de Daniel, ele declara que esse Deus é grande, que é bom e tal, que tem poder, mas, no capítulo seguinte, ele já está andando pelo seu palácio e ele olha para o seu reinado, que era, de fato, muito majestoso, e ele fala, nossa, toda essa glória que eu consegui com o poder das minhas mãos, quem poderá tirar esse reino de mim? E começa a se vangloriar ali, e a palavra diz que ele ainda estava falando quando vem uma voz do céu e declara sobre ele a sentença de que ele seria transformado em uma fera, em um animal, viveria no campo para se humilhar diante do Senhor até que ele entendesse e tivesse conhecimento de quem era Deus. E isso acontece. E tem uma doença, que o nome é licantropia, que é psiquiátrica, e ela faz a pessoa literalmente achar que é um animal. A pessoa vive como animal e tal. E ela... Só que, no caso de Nabucodonosor, Deus pode ter incluído essa doença ou não, mas a palavra diz que lhe cresceram pelos e garras. Ou seja, ele, de fato, foi transformado em uma fera. Não foi só coisa na cabeça, né? E ele saiu pelado do palácio e foi viver nos pastos. E aí ficaram os regentes governando. Enquanto isso, ele fala que ele ia ficar por um tempo, até que ele tenha o entendimento de quem é Deus. Deus transforma ele de novo, permite que ele volte a reinar, e ele diz que a sua glória aumentou depois disso. O reinado dele ficou mais forte, ele enriqueceu mais, depois que ele entendeu que precisava se humilhar diante do Senhor. E aí, vou só ler rapidinho Daniel 4, versículo 37, que é justamente o edito, a parte final do edito de Nabucodonosor, que é quando ele conta da sua conversão. E ele diz assim... já tá... Tá aberto aí já, amor? Não? Acho que eu botei o 2. 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam em soberba. Essa carta é muito bonita, se vocês quiserem ler. É o capítulo 4 todo. É um documento real, oficial do rei. É um documento babilônico que teve relevância para a cidade, para o reinado na época, né? E é muito legal isso ser composto pela exaltação do Senhor. E daí, prosseguindo a leitura, voltando para Daniel 5, agora a partir do versículo 22. Então, Daniel chama a atenção de Belsazar, falando de como foi o reinado de seu avô, né, que se curvou. E aí, Daniel prossegue. Versículo 22. E tu, Belsazar, que és seu filho, ou seja, descendente de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso? E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidas à tua presença os vasos da casa dele. E tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze e de madeira? E ferro de madeira, de pedra. Então, dele foi enviada aquela parte da mão
que escreveu este escrito. Pode ir. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Pode deixar aí. Então, essa parte é legal. Por quê? É uma palavra de juízo, né? Que Deus vai trazer ali ao rei. O curioso, de novo, né? Porque está em aramaico, ela segue um código de interpretação que era usado pelos sacerdotes, pelos magos da época, só que ninguém conseguia interpretar. E Daniel, que é hebreu, tem que usar uma didática pagã para explicar ao povo como é que funcionava a interpretação. Depois, eu até imagino o povo, era isso, tipo, depois, porque era algo tão comum da prática deles que é muito curioso. Deus não tem permitido que eles entendessem. Então, mene, no hebraico significa número ou conta. Tekel significa peso ou medida. O farsim é o plural de peres, que significa divisão. Então, farsim fica divisões. Então, seria número, número, ou conto, conto. Tekel, que é peso, peso. E o farsim, divisões. E aí, como se prossegue? Pode passar, amor. Essa é a interpretação daquilo. O que Daniel fez, que era comum da prática, eles usavam uma palavra salteada dos livros sagrados da Babilônia e daquilo transformavam em um substantivo, né? Estava em substantivo, transformavam em verbo e dali tiravam frases completas. E aí tentavam interpretar, prever o futuro do reinado da Babilônia. Isso eles faziam todo dia, todo dia. E aí Daniel vai e faz a mesma coisa. Mene, contou, ou seja, transformou o substantivo em verbo, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Para por aí. Então, o que... Não, pode prosseguir mais um. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura, que lhe puserem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo de seu reino. Ele ignorou completamente a sentença. Ninguém entendeu nada do que Daniel, ali no ABC deles, e fez a interpretação. E até me lembrou outra passagem de Nabucodonosor, quando Daniel diz que Deus faria isso com o rei. Daniel fala assim, Nabucodonosor, ore para que isso aconteça com teu inimigo, porque Deus te defenda da sentença que Deus está falando, que vai acontecer com você se você não se arrepender. E da mesma medida, não se arrependeu, não deu a devida importância. E ele, que estava no meio da festa, a festa continuou, a festa voltou, porque ele só queria saber o que estava escrito. Mas tudo bem, a gente foi uma mão só, do nada, escreveu um negócio na parede. E aí prosseguiu-se a festa, e mesmo Daniel, fazendo toda aquela repreensão, chamando toda a atenção, foi ignorado com sucesso. E aí, lhe é vestido de púrpura, botam ele no governo de novo, botam ele com as coroas, devem ter pegado ele sacudindo, levado por alto na festa. Imagina a cara de Daniel nessa hora. E aí, e justamente como ele falou no início, ele falou, fica teu ouro contigo, fica a púrpura, porque ele não queria fazer parte disso. Mas ninguém leva a sério. Enquanto isso, o que é que acontece? Uma das melhores estratégias de guerra já registradas na humanidade. Não sei como ainda não fizeram filme disso. O rei Ciro e Dario, um era da Média, o outro era da Pérsia. Eles se juntaram porque um reino era mais forte que o outro, mas nenhum reino batia a Babilônia. Então, eles queriam dominar a Babilônia, queriam se tornar o primeiro reino do mundo, antigo na época. Então, eles se uniram. Só que todo mundo tirava um pouco de sarro disso, porque o reino médio era muito fraquinho. E aí, ou o pessoal estava muito bêbado para entender, ou, de fato, não fazia sentido, porque se a gente vê relatos arqueológicos do sistema de defesa da Babilônia, não tinha como você entrar. Os muros eram fincados muito fundo no chão, não tinha nem como você cavar por baixo, não tinha como você pular, não tinha onde você furar, porque a largura do muro que era. Tinha vários sentinelas em várias posições diferentes e vários sistemas de segurança.
muito avançadas para a época. E nunca que um reino fraquinho que se juntou com outro ia conseguir ultrapassar. Mas o que aconteceu? Nesse reinado, Nabonido estava nem aí para o reino, né? Estava lá no oásis dele. Deixou o filho que também não estava nem aí fazendo as orgias dele. Nesse período, o rei Ciro, ele aproveita e desvia o rio Eufrates, que é o que passava pelo meio da cidade ali. Ele começa a desviar a água do rio Eufrates pelo lado de fora da cidade. Ele desvia, não sei quanto tempo isso levou, mas foi uma estratégia muito paciente. E eles vão desviando a água, até que o rio ficou num nível muito baixo de água. Tão baixo que eles conseguiram atravessar por dentro do rio, pelas cisternas subterrâneas da cidade, que davam dentro do salão de festa do palácio. E não tinha guarda porque ninguém entra na cisterna, porque o rio era muito fundo e enchia. E não tinha como um ser humano passar respirando. Não tinha como nadar até lá. Então, foi uma estratégia muito sinistra. E eles foram entrando, enquanto estava todo mundo festejando, ignorando o que poderia acontecer. E eles entram e tal, e ainda mais, mesmo essa sentença tendo vindo de forma assombrosa, o pessoal estava bêbado e era algo difícil de acontecer. Então, ninguém ligou para o que Daniel tinha revelado. E aí, próximo versículo. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. E ainda dizem que a proporção de quantidade de soldados era ridícula, assim, sabe? Tipo, de 300 de Gideão para combater a Babilônia. E aí, voltando lá para Eclesiastes, né, o que esses momentos de dispersão, né? Não estou falando da festa, nem todas as festas são condenáveis, é bom, Deus nos manda nos alegrarmos nele. Mas como é importante momentos de seriedade, momentos de reflexão, de que a gente sempre se volte para o que é importante. Né? O que é importante aqui na nossa vida? É o reino. É espalharmos o reino, porque isso vai acabar. Vai acabar, e a postura de Daniel nessa palavra me lembrou muito a nossa vida. Né? Às vezes, somos os únicos cristãos na nossa família, ou, enfim, cristão sofre, né? E muitas das vezes a gente se sente assim, falando pro nada, falando para a parede. E teve uma vez até que estava tendo uma resenha lá em casa e tal, mesma coisa, bebedice, essas coisas, ninguém levando nada a sério. E falaram assim, chama lá a Luli, porque a gente quer uma oração. E eu estava estudando, não entendi nada. E aí foram me chamar e eu estava de pijama, eu falei, por quê? Do nada, no meio da festa. E aí, troquei de roupa, fui lá, aí eu entendi que foi quando meu tio ele ganhou um cargo a mais no trabalho. E ali, mas eu fiquei tão Daniel, assim, tipo assim, esse povo vai ouvir Jesus? Tipo, esse povo tá entendendo, tá? E aí eu falei, por que eu tenho que orar? Ah, porque quando você fala, Deus escuta. Eu falei, gente. Mas, enfim, falei, não, gente, Deus escuta seus filhos. E, enfim, tentei dar um breve evangelismo ali. E aí orei, chamei a atenção de que ninguém estaria ali se não fosse o Senhor, de que a gente precisa viver obedecendo ao Senhor, bem um puxão de orelha semelhante ao de Daniel. E você sai e volta as mesmas coisas, e só voltaram me vestir de púrpura, e me levantar e dançar no meio da festa. E eu vejo, isso aconteceu várias vezes na minha vida, assim, eu imagino que na vida de vocês também, né? Do mínimo momento de exaltação da palavra de Deus, mas assim, que ninguém está ali de fato prestando atenção, é um momento meramente religioso. E não nos atentamos, né, a preciosidade que é a palavra e a sentença de Deus. Isso me lembrou também nos últimos dias. Cristo está voltando, os tempos estão cada vez mais difíceis. E que a gente não se canse, como Daniel fez. Né? Ele não se indispôs a trazer a interpretação, não se indispôs a trazer a palavra. Nosso papel é falar, nosso papel é servir ao Senhor, é chamar a atenção quantas vezes for necessário. E que a gente tenha essa permanência em Deus, tenha essa certeza da fé, porque o reino é lindo demais, as promessas de Deus para a gente manter para a gente. Assim, né? É algo que, de fato, a gente precisa compartilhar. É a salvação, é cura, é vida eterna.
e que a gente possa viver como os outros, né? Eu não ia falar... toda vez que eu trago a palavra, eu trago nesse texto. Eu falei, não vou trazer esse texto, mas eu não me aguento. Eu vou trazer de novo. Hebreus 11. Mas que a gente não seja como Belsazar, né? Que a gente não caia nos cantos do tolo, como disse a palavra do Senhor. É melhor ouvir a repreensão do sábio do que se alegrar com o canto de um tolo. E que a gente seja como os demais, né? Que ouviram as promessas do Senhor, que ouviram os juízos do Senhor e deram ouvidos. E que a gente seja assim. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, na qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam a pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor. E isso tem que ser o nosso desejo diário e nosso incentivo a fazer as outras pessoas também ansiarem pela mesma coisa. Isto é, a celestial. Por isso também, Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade até aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender um pouquinho a lógica dos textos, mas que a gente não desanime, que a gente não... A gente vive num momento muito de irreverência do Evangelho, muito de falta de seriedade, às vezes seriedades com coisas extremamente que são religiosas, quando o principal a gente vê sendo ministrado com tanto desdém ou com é muito peso, não podemos falar, e a gente às vezes vê a igreja preocupada com tantas coisas, com festa, e o principal, né? Se saber se o Espírito de fato está habitando as pessoas, às vezes faz falta isso. O Senhor falou que seria assim, mas que Ele nos mantenha firmes até o fim, né? Porque ao que vencer, herdará a bela cidade nos céus que Ele já preparou. Ao que vencer, Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ao que vencer, não vai mais precisar de templo lá na glória, porque a gente vai habitar diretamente com o Senhor. E que seja assim, que a nossa esperança seja reforçada, que seja um incentivo para que ela seja, de fato, como os rios que Ele diz que flui de nós, que de fato fluam, que de fato a gente veja esse fluir nas nossas vidas, nas pessoas a quem temos contato. E é isso, que a gente tema o Senhor, que a gente não trate a palavra dele com desdém e que a gente busque estar mais perto dele e ansiando o retorno glorioso dele. Amém. Em nome de Jesus.